Hoje o vídeo é cozinhando com a Lala. Sim, gente, esse começo de vídeo bem brega, que eu adoro. Aqui eu estou com os vegetais e vou lavar pra deixar bem limpinho. E aqui eu tô mostrando as coisas tudo em timelapse, mas eu deixo a receita pra vocês na descrição do vídeo. Aqui eu tô picando os leguminhos. Eu usei esses legumes, mas vocês podem usar da preferência de vocês, tá? Aqui eu levo um susto, porque eu achei um bicho na berinjela. E nessas horas eu já tava usando todas as facas que tem aqui em casa, tentando afiar, porque tava bem sem fio. Infelizmente minha mãe usa minhas facas de cortar legume pra cortar osso de frango, então perde tudo o fio. Nessa parte já tinha me rendido a boa e velha faquinha de serra. Descasquei a batatinha, tava picando em cubinhos, trocando de faca. Ai, gente, alguém, pelo amor de Deus, patrocina umas facas aí pra mim, porque tá difícil. Picando a abobrinha. Tava gostoso picar. Eu adoro picar as coisinhas assim em cubinhos. É a parte mais divertida, quando você tem uma faca boa, né? No meu caso, eu tava ali passando raiva com essas facas. Mas tudo bem, daí eu ralei a cenoura. Já estava se tornando uma tarefa difícil, porque eu estou um pouco fraquinha. Então eu pedi ajuda da minha queridíssima irmã, que nesse momento já trocamos de mãos. E ela tava ralando pra mim. E aqui, já tava picando os tomates. A gente queimou ele no fogão pra tirar a pele. E aí fica um tomatinho peladinho, né? Como a gente gosta. Picar os tomatinhos, a gente separou um pouco pra botar na carne. Aqui já estamos chorando, cortando cebola. E aqui a carne moída que a gente comprou. Pessoal, a parte da carne é com a Paula. Ela está botando fio de óleo ali pra fritar a cebolinha bem saborosamente. Aqui a gente já tinha picado todos os legumes, as coisas ralado. E eu tava temperando. Eu temperei com orégano, sal e chimichurri. Chimichurri, não sei falar isso. E aqui a gente dá uma misturada, essa Paula tava misturando aqui pra mim, pra, né, pegar bem os temperos, uma imagem bonita. E enquanto isso eu estava fritando a carne, refogando ela, deixando bem saborosa do jeito que a gente gosta. E como essa Paula estava fazendo ali a carne atrás, eu resolvi fazer a massa, né? Lavei os ovos e quebrei eles num potinho separado, né, vai que tá podre. Ah, e lembrando vocês, mais uma vez, todos os ingredientes que eu tô usando pra fazer a massa e o recheio, eu tô deixando na descrição do vídeo pra vocês. Cara, como a nossa forma é bem grande, eu achei que eu teria que dobrar a receita, mas não precisou, porque deu bastante massa. Olha só, deu um liquidificador cheio. Voltei aqui, pessoal, agora a carne já está refogada, eu temperei um pouquinho com pimenta do reino, alho em pó, sal. Eu também adicionei um pouquinho de tomate em cubos. A gente tirou a pele, a gente gosta ele um pouquinho maior para poder sentir o tomatinho no recheio. Adicionamos um pouquinho de milho. Uma lata inteira, no caso. A gente adicionou uma lata inteira porque a gente gosta bastante de milho. Continua refogando mais um pouquinho. Se precisar, coloca um pouquinho de água. Deixa ela fritar mais um pouquinho. Joguei mais um salzinho, porque ainda estava sem sal, acertando o tempero. Agora adicionei um sachê inteiro de molho de tomate. E agora vem a melhor parte. A gente adicionou 2 colheres de requeijão. 2 colheres gigantes. Para deixar o seu molho, então, mais cremoso, a gente utilizou 2 colheres de requeijão. Mas você pode usar também o creme de leite se não tiver. E agora finalizamos com cebolinha. Gostamos mais de cebolinha do que de salsinha, então, muita cebolinha. Agora chegou a parte mais legal, que é montar. Aqui essa Paula deu uma ajuda excepcional, a gente fez um trabalho em equipe. Pra mim, essa é a parte mais gostosa, é a parte que a gente faz a montagem e ficou lindo, maravilhoso. Aí a montagem não tem muito segredo, gente. Você começa fazendo uma camada de massa, e aí você coloca os legumes, né, espalhadinhos em cima da massa. E como a nossa forma é gigante, nós usamos muito recheio. Eu acho até que a gente deu uma exageradinha no recheio, né? Mas recheio é uma coisa que nunca é demais. Agora acrescentamos mais uma camadinha de carne... Carne molida. Como a Sarinha disse, carne molida. Vamos espalhar bem, bem, bem. Agora vamos dar o toquezinho final. E para finalizar, você coloca o restante da massa por cima da carne e espalha bem. Aqui eu já tava preparado com o potinho de queijo ralado para salpicar em cima. Com muito gosto, muito amor, carinho. E pra dar aquela gratinadinha gostosa. E assim ficou a torta, né, antes de pôr no forno. Muito cuidado nessa hora, porque ficou muito pesado a nossa torta. Ai, aqui nessas horas a gente já tava morrendo de fome. Daí eu fui lavar a louça, porque, né, tem que deixar tudo limpinho, um brico, pra sua mãe não puxar suas orelhas depois. E nada melhor do que deixar tudo limpinho, porque vocês sabem, né, que depois de comer dá aquela preguicinha. Mostrando como nem tudo são flores.
Só Paulo está lavando. Lavando não, passando pano. Você já lavou a louça? E eu já lavei a louça, agora eu vou secar. Aqui tá a gambiarra, né, pra gente filmar, que fica caindo toda hora essa coisa. Mas, nem... Ai, gente, imagens de paz, olha. Muito bom ver uma pia lavadinha e dar uma sensação de missão cumprida. Later. Pesada. Tá bem pesada, então... Ai, tem 6 quilos aqui. Meu Deus. Gente, Pra bem 4 pesado. pessoas, tá, pessoal? Dá pra almoço, janta, café da Gente, manhã, tá bem lanche da pesado, tarde. Bem pesado. Olha, é muito pesado. Tá? Essa Ó, forma Meu, gigante. deve ter uns 5 quilos, com certeza. Vai tentar pesar pra ver, olha só. Ih, Não, falhou deu já. falha até. Olha, nem a balança não aguentou. Ui. Zerar de novo? Já tá bom. Não, você desligou. Ah, tá. Bugs. Mas eu acho que ela não vai aguentar de novo. Por favor, me ajuda. 5 quilos. É, 5 para 6 quilos. 4.800, né? Meu Deus! Deu 5 quilos, como eu falei. Cara, dá muito gorda essa torta, meu Deus. Mas, gente, essa nossa forma aqui a gente faz porque a gente gosta de fazer bastante quantidade. Mas, quando vocês forem fazer, vocês podem diminuir um pouco a receita. Tipo, a gente picou, por exemplo, ralou 2 cenouras e tal. Você pode pegar menor, tipo, uma berinjela menor ou legumes que vocês escolherem, né? Tipo, mais pequenos. Ah, e se vocês picarem legumes demais e não quiserem usar tudo, vocês também podem congelar e usar pra fazer um refogadinho depois. Porque aqui nada se perde. Aqui uma coquinha gelada, né? Porque ninguém é de ferro. Ah, escuta só esse sonzinho gostoso das bolinhas frisantes da coquinha gelada. Agora essa Paula vai fazer as honras de cortar a primeira fatia. Olha, gente, escuta o croque. Olha, tá crocante essa casquinha por fora e suculenta por dentro. Opa! Ai, tô morrendo de Tá fome. bem crocante por cima. Nossa. Mas... Nossa, gente, olha. Montando. É assim mesmo. Não se desespere, calma. O que é essa, Paula? Vai Tentar fazer com o meio. pra sair bem bonito, né? Olha, gente, ela fica bem recheiuda mesmo, tá? Sim, e bem suculenta, então ela pode desmontar, normal. Eu acho que quando ela esfriar mais, ela não desmonta tanto, né? Mas como ela tá... É que ela tá quente, então ela gruda. É, ela aqui gruda no- um pouquinho. É, a gente tá com muita fome, então a gente não esperou. A gente tirou na hora mesmo. Desmanchando. O certo é deixar esfriar um pouquinho, que daí fica mais firminho. E aqui como ficou na forma. Olha que delícia. Nós. Eu vou pegar a maionese, peraí. E agora é chegada a melhor parte, que é comer e aproveitar o momento. Tem que tirar a fotinha pra postar, né, de lei. Ó, cheio de molho, botei. Só não tinha ketchup, eu tô triste. Mas eu botei maionese e... Ai, sujei. Botei maionese e mostarda. Pra dar um sabor especial, né? Tá bom, Paula. É de fechar os olhinhos.